Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 3, do 16 até o 18. Diz assim o texto sagrado: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Podeis tomar assento. Graças a Deus, meus amados irmãos. Creio que todos aqui já me conhecem, né? Mas se há alguém no nosso meio aqui que não me conhece, eu sou o irmão Adriano, da IBC de Itaboraí, né? Fica na divisa, Cachoeira de Macacu com Itaboraí. E é uma honra para mim poder estar aqui nessa noite, né? Não é fácil para mim estar aqui. Lá nós somos, né, a quantidade de pessoas lá no culto, né, é bem menos. E para mim é mais fácil pregar lá. Mas aprove Deus, né, me trazer aqui nessa noite para poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os amados irmãos. Amém? O texto que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os amados irmãos foi aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 16 até o 18. O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, né, é conhecido como o texto áureo da Bíblia. Aqui nós vemos Deus expressando o seu amor, né, mostrando o seu amor para com o homem, mesmo o homem não sendo merecedor. Deus, Ele nos amou e Ele entregou o seu Filho, né, para morrer por nós. E Jesus Cristo, eu não marquei aqui, mas está escrito em Hebreus, que Ele é a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Não havia um justo sequer. O Senhor, Ele teve misericórdia do homem, enviou o teu Filho ao mundo. Não há salvação fora de Jesus, né? Quem nele crê, os versos mais adiante, o qual nós lemos, quem nele crê não será condenado. E quem não crê? Quem não crê já está condenado. Jesus Cristo é a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Meus amados, eu aprendi na minha caminhada com Cristo que nós não podemos jamais sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. Tiago, ele diz isso na sua epístola: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Meu querido, todos os que temem a Deus devem se esforçar para poder aplicar-se à palavra de Deus em sua vida, no seu viver diário. A palavra de Deus, ela nos alerta para tomarmos cuidado com más conversações. Saiba que o inimigo, ele vai fazer de tudo para poder nos tirar do caminho. Nós somos servos de Deus e somos nós que precisamos, influenciar as pessoas que estão lá no mundo e trazer elas
para a presença de Jesus. Devemos tomar cuidado, muito cuidado, para nós não nos perdermos. Nós estamos caminhando, nós estamos a poucos dias, de findar aí 2021. Será que nesse ano, será que nós agradamos a Deus com os nossos feitos, com as nossas obras? Será que nós estamos verdadeiramente praticando aquilo que nós estamos aprendendo através da leitura e através da exposição da palavra? Eu louvo a Deus, porque o Senhor me trouxe para um ministério que prega a palavra de Deus num todo, prega todo o conselho de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Muitas das vezes nós vamos sentar aí no banco e Deus ele vai trazer uma palavra e essa palavra ela vai nos confrontar. Ela vai nos confrontar. Mas o Senhor, Ele é o nosso Pai, e assim como o Pai repreende o Filho, assim nós também somos repreendidos por Deus na Sua palavra. A palavra de Deus é o nosso manual, e devemos nos alimentarmos dela todos os dias da nossa vida. Se não, meus amados, esteja certo, se você não for um leitor da palavra de Deus, se você não for um ouvinte da palavra de Deus, você vai se perder. Nós vamos nos perder. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meu amado, ame a palavra de Deus. Coma este livro, porque verdadeiramente é alimento. É alimento, é um alimento para a nossa alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos nos esforçarmos para praticarmos o que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas a graça, ela não nos dá liberdade para pecarmos. Nós precisamos ser obedientes, porque a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu quero ver o Senhor. E eu creio que todos aqui querem ver o Senhor. Então nós devemos andar em santificação. O povo que foi tirado do Egito, Deus havia prometido uma terra. Deus levanta Moisés para poder tirar o povo do Egito. E o povo ali, na sua trajetória, eles cometeram um grande pecado com idolatria. Era um povo que murmurava, nada estava bom para eles. E você sabe o que aconteceu. E você sabe o final da história. Que nós venhamos ser fiéis a Deus na nossa trajetória. Que nós venhamos obedecer a palavra, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Porque o propósito do Evangelho é nos transformar, e nos transformar para melhor. Aquele que mentia, não mente mais. Como disse, eu louvo a Deus por pertencer a um ministério que é fiel à palavra e que prega a verdade, que não prega aquilo, o que as pessoas querem ouvir, mas que prega o que as pessoas precisam ouvir. Mas muitos não são como Paulo,
não pregam todo o conselho de Deus e talvez seja por medo das pessoas irem embora. Aí, nós olhamos para Jesus e ele trouxe um discurso que os ouvintes julgaram ali ser um duro discurso e retrocederam, ficando só os 12, o Senhor vira para ele e pergunta para eles: quereis vós também retirar-vos? Olha, se vocês quiserem ir também, vocês podem ir. E Pedro disse: para quem nós iremos, Senhor? Se é só o Senhor que tem as palavras da vida eterna. É maravilhoso estar na presença de Deus. O salmista, ele diz o seguinte: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. É aqui o lugar onde nós nos reunirmos para aprendermos a palavra de Deus. E devemos louvar a Deus, porque nós estamos ouvindo todo o Evangelho de Deus. Todo o Evangelho de Deus. Como disse, a palavra de Deus nos confronta. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, agora não adultere mais. É maravilhoso estar na presença de Deus. Mas a palavra nos diz que o caminho é apertado. O caminho é apertado. A salvação era pela graça, mas isso não nos dá liberdade para pecarmos. Isso não significa que eu posso viver da maneira que eu bem entender, achando que eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Amém. Mas Jesus é a causa de eterna salvação para todos os que me obedecem. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz lá o texto: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo não acaba ali. Aí continua dizendo que não andam segundo a carne. Se nós andarmos segundo a carne, obedecermos os desejos da nossa carne, se torna evidente que nós não temos vida com Deus e que nós não o conhecemos. João, na sua epístola, ele diz: nisto conhecemos que estamos nele, se guardamos os seus mandamentos. Muitos vão querer se justificar diante de Deus. Naquele grande dia, muitos vão querer se justificar diante de Deus. E vão apresentar a Deus as suas obras. E o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, que não vos conheço. O Senhor tem se agradado das nossas obras. Nós chamamos Jesus de Senhor. Mas nós olhamos na palavra e vemos que Jesus repreendeu algumas pessoas que o chamavam de Senhor, e ele disse: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Meu querido, vamos nos esforçarmos
para sermos cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. E não somente ouvintes. Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Não se engane, sem santificação ninguém verá a Deus. Muitas pessoas estão achando: eu sou salvo, amém. Nós somos salvos, sim, mas a palavra de Deus diz que temos que permanecer fiel até o fim. Até o fim. Lucas capítulo 1, versículo 75, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Não podemos de forma alguma nos desviarmos. De forma alguma. Se nós não olharmos para Cristo, Ele é autor e consumador da fé, da nossa fé. E precisamos seguir o Senhor até o fim. Até o fim, meus amados. Eu creio que está muito próximo da vinda do Senhor, e isso alegra muito o meu coração, e eu creio que alegra o teu também. Porque essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, um dia estarmos com o Senhor para todo o sempre. E eu creio que esse dia está muito próximo. Muito próximo. Então vamos tomar cuidado nessa reta final, para não nos contaminarmos com nada neste mundo. Que o nosso coração não se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. Uma vez ouvindo uma pregação com o pastor Ala, ele disse: os cuidados dessa vida, ou seja, com as distrações. Então, que nós venhamos tomar cuidado, que nós venhamos escolher tudo aquilo que vai trazer proveito para a nossa vida espiritual. Que nós venhamos utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível. Em uma reunião de oração, no trabalho, falando de Jesus para aquelas pessoas que estão próximas de você, participando da escola bíblica dominical e vindo aos cultos, porque é aqui que nós aprendemos a palavra de Deus. A vontade do Senhor para as nossas vidas. A vontade do Senhor para a nossa vida é a nossa santificação. É a nossa santificação, como é santo aquele que nos chamou. Sejamos santos também em toda a nossa maneira de viver. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas não o obedecem. Não o obedecem. E Jesus está voltando. E Ele é a causa de eterna salvação para os que lhe obedecem. Se nós nos desviarmos nessa reta final, nós corremos o risco de não irmos ao encontro daquele
que veio a esse mundo, que nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Romanos, creio que seja no capítulo 5, no versículo 8, diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Deus é tremendo, como Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados e ofensas. Ele nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. E agora, meu querido, siga em frente. Como Paulo nos ensinou em suas epístolas, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Prossiga, não olhe para trás, não olhe para trás. Se você tem falhado em alguma área da tua vida, eu te aconselho, não desista de lutar, de se esforçar em obedecer a Deus e abandone todo o pecado, por menor que seja. Fuja dos pecados grandes, porque as suas consequências são grandes. Fuja também dos pecados pequenos, porque eles abrem um caminho para os grandes. Aleluia! Vamos continuar marchando até o fim, esquecendo das coisas que ficou para trás. Que ninguém aqui seja imitador da mulher de Ló, que ninguém aqui venha imitar a mulher de Ló, venha olhar para trás nessa reta final, porque ela olhou. Mas se você ama a palavra de Deus, você vai ouvir os conselhos que estão na palavra de Deus. E você vai se esquecer do seu passado e vai passar a viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Você vai se esforçar para agradar aquele que morreu para poder te dar a salvação. A salvação. Muitas pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, estão querendo conquistar tantas coisas. O que eu quero é a salvação. Deus tem sido tão bom para comigo, para com a minha família. E há tantas pessoas, meus amados, e isso é triste dizer isso, mas há tantas pessoas que estão sendo apresentado para elas um evangelho. Não é o evangelho da salvação, o evangelho que nos mostra que temos que renunciar ao pecado e temos que viver em santificação, mas um evangelho que diz: venha para Jesus e você então não vai ter mais falta de nada na tua vida, porque Deus te dará tudo. As suas dívidas, elas vão desaparecer, porque na tua conta bancária vai aparecer um dinheiro. Se aparecer algum dinheiro na sua conta bancária, meu irmão, você tem que saber a origem dele, da onde que veio aquilo. Vai aparecer dinheiro lá na sua conta bancária, você vai pagar todas as suas contas.
o Evangelho do Senhor, eu sou tão feliz com, sabe, eu ganho tão pouco, o meu salário ele é tão pequenininho, mas eu sou tão grato a Deus, porque Deus, Ele tem me feito prosperar. Isso não acontece do dia para a noite, não acontece num passe de mágica, mas isso acontece porque Deus Ele nos dá saúde e sabedoria para podermos administrarmos aquele pouquinho. E conforme vai se passando os dias, os meses, os anos, as coisas vão acontecendo. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Não tem faltado nada no nosso lar. Nada. Deus, Ele é maravilhoso. O que eu me preocupo, eu não me preocupo em conquistar muitas coisas nesta vida. Eu estou alegre já com tudo aquilo que Deus tem me dado. O que eu quero um dia, eu quero morar numa mansão, sim, quero morar numa mansão, sim, mais bonita do que a do Felipe Neto, ou de qualquer outro youtuber aí. Eu não acompanho Felipe Neto não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, mas a gente sabe das coisas, né? Mas a mansão que eu quero morar não é aqui. A mansão que eu quero morar está lá no céu. A palavra de Deus nos diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Para que eu vou querer uma mansão aqui, se aqui eu não tenho cidade permanente? A palavra de Deus diz, buscamos a futura. A nossa cidade está nos céus. Se a nossa cidade está no céu, eu vou querer mansão aqui? Eu vou querer acumular riquezas aqui, nesse mundo? A palavra de Deus nos aconselha a juntarmos o nosso tesouro no céu. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que da mesma forma que eu estou sendo abençoado por Deus, eu creio que Deus está abençoando todos os amados irmãos que estão aqui nessa noite, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada! Glória a Deus! Aleluia! Nada nos faltará, meus amados. Glória a Deus! Então vamos permanecer na presença desse Deus que nos amou ao ponto de se entregar. E vamos continuar fazendo o reino do Senhor avançar, ensinando as pessoas o temor do Senhor. Vamos mostrar para elas que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos mostrar para elas que os caminhos que elas estão andando e que julgam ser maravilhosos, o fim deles são os caminhos da morte, pois não há salvação fora de Jesus Cristo, porque nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. A palavra de Deus nos diz como escaparemos se não nos atentarmos para uma tão grande salvação. Como escaparemos?
que nós venhamos se render verdadeiramente a Jesus Cristo, sejamos obedientes a Ele até o fim, meus amados. E falta pouco, muito pouco, para nós contemplarmos a face do nosso Senhor. Creio que está próximo do Senhor retornar nas nuvens do céu para buscar a sua noiva. Eu creio nisso. Creia também e se esforce, não desista de lutar. Não diga, esse pecado me venceu, eu desisto. Não desista. Ore a Deus e peça, Senhor, derrame sobre mim o Teu Espírito Santo. Põe temor no meu coração. Eu quero Te obedecer, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser fiel. Muitas pessoas estão achando que vão morar no céu, que vão subir de qualquer maneira, e não vão, meu irmão. Não vão. Ninguém verá a Deus sem santificação. Se a pessoa não for obediente a Deus, não obedecer a Deus, com certeza vai se perder e vai ficar no retorno do Senhor. Sábado passado agora, quando nós estávamos, eu, a Késia, o pastor Isaías, nós estávamos visitando, toda a minha família, nós estávamos em Macaé, e lá recebemos a triste notícia, que uma parente nossa, que mora lá no quintal, talvez o pastor Ala e a irmã Rosa, com certeza vocês já viram ela lá, e uma jovem que não está mais entre nós. E nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Eu quero crer que essa jovem, ela foi salva. Ela postou, Ela postou, creio que no status do celular, dizendo, mais ou menos assim, como eu gostaria de voltar para Deus. Eu nunca deveria ter saído da presença de Deus, mas não é fácil voltar. Mas não é fácil voltar. Infelizmente, essa jovem não está mais entre nós, mas eu quero crer. Eu quero crer. Lembra daquela passagem da cruz? Teve um ali que nem na hora da morte ele temeu a Deus. Portanto, o seu amigo, o seu companheiro disse: nem na hora da morte você teme a Deus. Eu quero crer que essa jovem, ela teve o momento dela com Deus. E eu quero crer que ela foi salva. Que ela foi salva. Uma jovem, meus amados, que estava com a sua família, dentro do seu lar, com o seu esposo e com o seu filhinho, e de repente começou a sentir uma forte dor na barriga. O pastor Isaías foi quem socorreu ela. E chegando no hospital,
demoraram um pouco, já era para ter operado ela imediatamente, mas demoraram para dar o diagnóstico do que ela tinha, qual o tratamento que ela deveria receber. E quando foram operar ela, já era tarde demais, ela teve uma infecção generalizada e ficou alguns dias no hospital, entubada. Nós oramos por ela, mas foi feita a vontade de Deus. E eu creio, como ela disse, era difícil voltar para o Senhor. Ela passou por um processo muito difícil. Mas eu creio que ela está com o Senhor. Ela teve seus momentos de consciência, porque ela estava entubada, mas ela acordou e ali ela tirou, ah, meu Deus. Mas eu creio, era uma jovem, meus amados irmãos, que nós viemos estar com a nossa vida no altar, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar, não sabemos quando será o nosso último dia aqui. E após a morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. E cada um de nós será julgado segundo o que nós tivermos feito através aqui desse corpo. Então sejamos obedientes a Deus. Sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvinte. Você ter frequência nos cultos, você participar do grupo de louvor, das reuniões de orações, dos estudos bíblicos, amém? Você tem que fazer isso, amém? Só que tudo o que você está aprendendo nos cultos, através da leitura, através dos estudos bíblicos, não terá valor se você não for praticante, se você não obedecer, se isso não fizer parte da tua vida, do teu viver diário. Que sejamos cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvinte. Falta muito pouco para Jesus voltar. Não pense que nós não corrermos o risco de termos o nosso nome riscado no livro da vida. Não pense como algumas pessoas que já acreditam que são salvas, independente do que aconteça, e que serão salvos ainda que eles não queiram. Claro que todos vão querer, mas salvo seremos se permanecermos fiéis até o fim. Até o fim. Daqui para frente, as coisas podem piorar. Mas aconteça o que acontecer, seja fiel, não negue o Senhor por nada, seja fiel até a morte, porque se você fizer isso, se nós fizermos isso, nós receberemos do Senhor a coroa da vida, a coroa da vida. E então, vamos morar nas mansões celestiais. E vamos estar com Jesus para todo o sempre. Mas os que se perderem, meus amados irmãos, a palavra nos mostra que vão estar num lugar de sofrimento. E não vai ter como passar para o outro lado. Lembra daquele rico?
que vestia de púrpura, que tinha tudo do bom e do melhor, enquanto Lázaro mendigava em sua porta. Quando aquele rico morreu, ele foi sepultado, Lázaro foi levado pelos anjos, e lá do outro lado, Lázaro estava sendo consolado, e o rico atormentado. E o rico pôde contemplar Lázaro, e pediu a Abraão: peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, para que coloque em minha garganta. Nem isso foi permitido. Quanto mais sair de lá, nem isso foi permitido. Ou seja, nem o mínimo de consolo será dado para quem se perder, para quem não aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que veio a esse mundo e morreu para nos salvar. Quem nele crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Porque essa é a real situação do homem. Nós já estávamos condenados. Só que nós, que abraçamos, que recebemos esse presente de Deus, nós não seremos condenados. Porque não há condenação para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ali, você vai ver que está com E minúsculo, no meu humilde entendimento, que andam segundo aquilo que está aprendendo na palavra, e que é obediente e fiel a Deus. Quem for fiel vai morar no céu. Amém? Meus amados, eu agradeço essa rica oportunidade. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dando saúde, nos dando força para nós trabalharmos, aí Ele vai nos fazer prosperar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Feliz 2022 para todos, que o Senhor nos abençoe e sejam fiéis ao Senhor até o fim.